Live enquanto vocês vão entrando e eu vou tentando conectar com o Carlos. Vou introduzindo aqui, me apresentando para vocês. Eu sou a Ângela. Já vou conectar aqui com o Carlos enquanto eu vou me apresentando. Sou advogada, não sou do Correio de Advogado, na área de tributário. Também trabalho com startups lá, mas principalmente com foco na advocacia. Oi, Carlos, tudo bem? Carlos, não estou te ouvindo bem. Não sei se está no mudo. Não está no mudo, não está me escutando bem? Agora foi. Tudo bem, agora eu tô ouvindo. Tá me ouvindo bem também? Tem um delayzinho, eu tô te ouvindo bem. Tá, acho que é o delay mesmo, então. Só eu tô me introduzindo aqui pro pessoal. Esse é o primeiro da série de lives que a gente vai fazer aqui da equipe de tributário do WLM. A gente tem um grupo de techs que é dos associados, mentoradas e mentoras que trabalham com tributário. Inicialmente o evento era para ser num único formato só, num dia só presencial, mas com a pandemia a gente adaptou ele para essa série de lives, né, todas as segundas-feiras de julho. Então essa é a primeira e teremos nas próximas semanas também lives focadas em responsabilidade tributária. E hoje a gente vai falar sobre as formas de responsabilização tributária, né, da esfera administrativa à esfera judicial, e vamos contar com um bate-papo com o Carlos, que é procurador-chefe na divisão de assuntos fiscais da Procuradoria aqui da 4ª Região. Carlos, então, muito obrigada por ter aceitado o convite do WLM e estar doando um pouco do teu tempo de hoje para nos contemplar com o teu conhecimento e tua experiência. A palavra é tua. Bom, primeiro, deixa eu agradecer o convite. A doutora Jussandra me convidou, a doutora Ângela também agora entrou em contato, me convidou. Agradeço muito aí pelo convite e para ter esse período aí de bate-papo com vocês aí. O que a doutora Jussandra e a doutora Ângela me solicitaram para conversar um pouco sobre responsabilidade tributária, notadamente agora com essa figura do que a gente chama do PAR, né? Procedimento Administrativo de Responsabilidade Tributária. Bom, primeiro deixa eu começar, eu vou falar rapidamente assim, um pouquinho da ambiência teórica e depois a gente entra para a prática. Mas o que eu queria comentar para vocês, primeiro, lá no título da responsabilidade tributária, lá no CTN, acho que vocês todos lembram que assim, tem dois grandes blocos de responsabilidade. A primeira é a chamada responsabilidade por substituição, é aquela responsabilidade que se dá no momento do fato gerador, na ocorrência do fato gerador. A própria lei traz essa responsabilidade e ela se diz por substituição, por quê? E aí aquele exemplo clássico do empregador que, em substituição ao empregado, ele tem o dever de reter, seja o imposto de renda, seja a contribuição previdenciária, ele retém, ele substitui o verdadeiro contribuinte, que no caso é o empregador, ele substitui, ele é o responsável pelo descontar e repassar aos cofres públicos, seja o imposto de renda, seja a contribuição previdenciária. Essa é a chamada responsabilidade por substituição, que ocorre lá no momento do fato gerador. Por outro lado, a gente tem a chamada responsabilidade por transferência. Por que se chama por transferência? Primeiro, porque ela ocorre depois do fato gerador, ocorrido já o fato gerador, a lei nos traz um fato, a lei nos traz um evento, que se esse evento porventura venha a ocorrer, o que acontece? Ela transfere a responsabilidade para um terceiro. E aí o nosso exemplo clássico aqui, que a gente vai conversar mais profundamente hoje, é lá o artigo 135, inciso 3 do CTN, tá? Que até deixei aberto aqui, deixa eu ler rapidamente para vocês, para a gente situação pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. E aí o inciso 3 diz que esses terceiros serão quais pessoas? Os diretores, os gerentes, representantes das pessoas jurídicas de direito privado. Ok? Situado essas duas situações que têm
como corte o fato gerador, primeiro a responsabilidade por substituição. Eu só citei, mas não é o nosso papo hoje, e o nosso papo é focado hoje na responsabilidade por transferência, notadamente no artigo 1353, que fala da dissolução irregular. Mas, pessoal, para a gente raciocinar acerca da dissolução irregular, eu queria mostrar para vocês rapidamente como é que seria, até para a gente pensar melhor, uma dissolução regular. Como é que se dá uma dissolução regular, que daí fica mais fácil para a gente pensar na irregular. Se a gente for lá, isso era antigamente, era colocado lá no Código Comercial e hoje está no Código Civil. E o Código Civil traz lá 3 fases para dissolução regular. Uma sociedade empresária, em algum determinado momento da vida dela, digamos que os sócios definam por encerrar a atividade empresária por N motivos. Não vem aqui ao caso. Mas o que o Código Civil diz? Olha, tudo bem, vocês querem encerrar, mas tem 3 fases. Quais são essas fases? A primeira, a própria deliberação da sociedade. A sociedade tem que decidir isso. Olha, decidimos que vamos encerrar a nossa sociedade. Qual a segunda fase? É a fase da liquidação. Nessa fase de liquidação, o que a sociedade empresária tem que fazer? Ela vai liquidar todo o seu ativo. Liquidando todo o seu ativo, ela olha para os seus credores públicos ou privados, encerra as suas dívidas, seja as públicas, seja as privadas, e eventual saldo devedor, saldo credor, após essa liquidação, se distribui aos sócios conforme as suas cotas, seus percentuais na sociedade. E a terceira fase, passada essa fase de liquidação, a terceira fase é a de formalizar isso. Após efetivada a liquidação, a empresa já quase extinta leva esse fato, registra esse fato nos registros competentes. Leia-se aqui no Rio Grande do Sul, a Junta Comercial do Rio Grande do Sul, Juscergs. Feito isso, se leva a registro, protocola para o quê? Para oficializar e para que todos saibam e se tornar público que a empresa XYZ foi encerrada em tal data. E está lá encerrada. E isso, o que acontece? Tudo que eu falei, isso é uma síntese do que o Código Civil diz para o encerramento das sociedades empresárias. Feito tudo isso, o que acontece? A sociedade empresária, ela se extinguiu de forma regular, ela se dissolveu de forma regular. Agora, se essas fases não ocorrerem, por N motivos, o que a gente vai estar presente? A gente vai estar presente num fato que foi contrário à lei, contrário ao que diz hoje o Código Civil. E aí, por que entra lá no 135? O 135 diz ou excesso de poderes ou infração à lei. No momento que tu não segue essas fases, tu não cumpre essa formalidade, tu infringiu o Código Civil. Se tu infringiu o Código Civil, tu infringiu a lei e é capitaneado ali no 135. Não sei se está claro até aqui, pessoal. Posso seguir? Claríssimo. Pode seguir. Pessoal, daí a gente, feito esse pequeno introito, daí a gente começa a entrar efetivamente aí na responsabilização tributária e como ela ocorre aí no nosso cotidiano. E vou me permitir primeiro falar da judicial rapidamente para a gente ir lá para a responsabilidade administrativa e aí a gente vai ver as suas diferenças, tá? Na responsabilização judicial, o que o credor, e aí eu vou dizer o credor público aqui, seja a Fazenda Federal, seja a Fazenda Estadual, seja a Fazenda Municipal, qualquer uma das fazendas. O que as fazendas têm de trazer aos autos, ao processo e demonstrar ao juiz? As chamadas provas indiciárias, indícios de que aquela dissolução ocorreu de forma irregular, tá? E aí, pela prática, a gente tem algumas provas que são corriqueiras, né?
a não localização da empresa, voltou R negativo, tem uma placa lá, fechou, não comunicou a nenhum órgão público. Outra prova indiciária é a própria certidão do oficial de justiça, que certifica que a empresa mudou, se encerrou, nem o vizinho mais sabe, fechou há 6 meses, conforme o vizinho tal relatou. Isso é comum na narrativa dos oficiais de justiça. E nesse momento, vocês sabem que até a matéria já, inclusive, é simulada. Tem lá hoje a nossa súmula 435 do STJ. Deixa eu me permitir aqui ler rapidamente, porque ela é curtinha. Claro. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Tá? E a partir daí, qual é a consequência? Qual é a consequência na ambiência judicial, na ambiência processual? É a procura e expropriação dos bens deste terceiro. Essa aqui é uma responsabilização, como a gente falou lá no início, é uma responsabilização de terceiros, né, por transferência a terceiros. E aí vai se procurar o patrimônio desse terceiro. Pessoal, tendo essa visão da ambiência judicial, vamos dar uma olhada agora lá na ambiência administrativa, e essa possibilidade da responsabilização na ambiência administrativa foi trazida por uma portaria de 2017, que é a portaria 948, acho que todos também já têm ciência dessa portaria aí. Qual é a estrutura para se pensar numa eventual responsabilização na ambiência administrativa? Se a gente for ver, é a mesma lógica da judicial. Bom, eu tenho que fazer provas indiciárias de que essa dissolução não foi nos moldes lá do Código Civil. Ela infringiu a lei. E aí algumas provas indiciárias que a gente tem, e eu não sei se vocês, normalmente, acho que é um site público ali, o do Sintegra, do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul normalmente mapeia as empresas todas que estão emitindo nota fiscal. Ou por algum motivo parou de emitir a nota fiscal, baixou lá no cadastro, bom, é um indício que a empresa parou de comercializar, encerrou suas atividades, se não está mais emitindo nota fiscal. Agora, encerrou suas atividades, e a gente vai lá na Juscerdes e está ativo, ninguém deu baixa, bom, é um indício de que, olha, parece que essa empresa se dissolveu irregularmente. Outro indício, a Receita Federal tem lá uma declaração de inatividade da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Simplesmente, esse primeiro trimestre, a empresa apresentou a declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica? Não. Passou um trimestre, passou 2 trimestres, passou 3 trimestres, ela não apresentou, bom, é um indício de que parou as atividades dela. Se parou as atividades dela, se olha na Juscerdes, continua ativa, bom, algo está errado. Isso aqui é um indício de que a sociedade empresária se dissolveu de forma irregular. E aí existem outras também possibilidades de prova indiciária disso. Mas qual a diferença, qual a consequência? Lá na ambiência do processo, na ambiência judicial, onde eu requeiro ao juiz e demonstro ao juiz, olha, juiz, aconteceu esses fatos, XYZ, que eu estou te provando, e por favor me defira eu redirecionar essa execução contra o sócio A, B, C e D, conforme os documentos que a gente junta lá. Deferido, e a partir desse deferimento, o que ocorre? Vai se procurar a expropriação dos bens. Aqui na ambiência administrativa, qual a consequência? Na ambiência administrativa, não vai ocorrer, por consequência, a expropriação de bens. Mas qual vão ser as consequências no momento que a Fazenda Nacional define, olha, realmente, depois juntamos essas provas indiciárias, depois eu vou mostrar para vocês ali o processo administrativo, mas notificamos a pessoa, ela não conseguiu provar lá que se dissolveu de forma regular. Sai uma decisão, uma sentença administrativa, houve recurso, julgado novamente, transitou em julgado na ambiência administrativa, bom, transitado em julgado, o que se faz? Esse terceiro,
vai ser responsabilizado pela dívida da sociedade empresária, e esse terceiro vai ser incluído lá na inscrição da dívida ativa da União. E quais são as consequências na ambiência administrativa? No momento que ele é inscrito na dívida ativa como corresponsável, como co-devedor da dívida da sociedade empresária, nesse momento, o CPF dele vai ser cadastrado no CADIM, que o CADIM é uma espécie de SPC e Serasa dos devedores de crédito da União. Hoje, vocês sabem que já desde 2015, 2016, que a Fazenda Nacional identificado seus devedores, ela envia para protesto, para cartório. Existe essa possibilidade, porque é uma cobrança extrajudicial. Isso já foi definido, já teve briga judicial acerca da legalidade, o STF e o STJ bateram o martelo, que é legal, é constitucional, não tem problema. Outra consequência na ambiência administrativa: CADIM, protesto e, claro, a consequência lógica também, se essa pessoa tinha certidão positiva, no outro dia ela vai estar com certidão positiva de débitos, ou seja, ela já perdeu a certidão, a CND dela. Essas são as consequências da responsabilização administrativa. E agora deixa eu detalhar para vocês quais são os fundamentos desse procedimento administrativo de responsabilização tributária. Aonde se calcou, aonde se baseou para se estruturar até essa portaria, que a Fazenda Nacional, você sabe que a gente é calcado na legalidade, e a gente não está aqui para cobrar de forma indevida, a gente tem que cobrar dentro da legalidade, dentro do que a lei permite. Então, primeiro, claro, o primeiro fundamento é o fundamento constitucional. Lá o artigo 131 da Constituição, esse artigo lá remete a estrutura à Advocacia Geral da União, e dentro da Advocacia Geral da União, o próprio artigo 131, acho que parágrafo 2º ou 3º, diz que quem é o responsável pela inscrição e gestão da dívida ativa da União é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Por outro lado, também, fundamento, lá o artigo 202 do CTN, onde diz que a autoridade tributária tem o poder, tem o dever de identificar os seus eventuais devedores, claro, a partir de um processo administrativo, com ampla defesa. Outro fundamento, o artigo 12 lá da Lei Complementar número 73, de 93. A Lei Complementar 73 é a que regulamenta a AGU e estabelece lá as diferenças lá e suas competências. Deixa eu falar só rapidamente para vocês aqui como é que é, um pouquinho de direito administrativo, né? Vocês sabem que a União, administração direta, ela é representada judicial e extrajudicialmente. Primeiro, em questões tributárias, quem representa a União, seja judicial ou extrajudicialmente, é a PGFN. Fora da ambiência tributária, as outras questões, ações indenizatórias contra a União, debates sobre servidores, enfim, tudo isso é o procurador da União, ou mais conhecido como a Advocacia Geral da União, mas são todos da Advocacia Pública Federal. Por outro lado, quem representa judicial e extrajudicialmente as autarquias e fundações públicas federais, que é a chamada administração indireta. Essa é a Procuradoria Geral Federal, são os procuradores federais. Por que eu falei isso? Porque lá no artigo 12 da Lei Complementar, ela também menciona que quem é o responsável pela dívida ativa da União e representa a União nesse aspecto é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Outro fundamento que se baseou para se fazer esse processo administrativo de responsabilização tributária. Tem um repetitivo do STJ, eu até anotei aqui o número, 104.900, que esse repetitivo
Deixa eu até trazer para vocês aqui a síntese. O que ele nos fala? Ele fala... Carlos, trancou o áudio aqui. Não sei se é só para mim que não tá chegando. Se alguém puder mandar um comentário aí dizendo se tá ouvindo bem, se é só aqui. Não tô ouvindo. Me ouve? Escuta bem. Agora foi. Voltou. Coisas da nossa internet, né? Nossa telefonia móvel, enfim. Aonde tu não me citou mais, Ângela? Tu ias falar do repetitivo do sócio com... Sim. O que diz esse repetitivo? Ela é de 2010, tá? E ele chegou à conclusão, ao fim e ao cabo, depois também de algum debate, que, olha, escrita em dívida ativa, ao ônus da prova, cabe ao terceiro provar que não houve dissolução irregular, que ele foi incluído indevidamente, mas após a inscrição em dívida ativa, esse ônus é do contribuinte. Tá? Aonde se baseou também outro fundamento para se calcar esse processo. A própria portaria remete lá a eventual ausência de norma na portaria, remete lá para a Lei 9784 de 99, que é a lei que versa sobre o processo administrativo na ambiência federal. Olha, subsidiariamente a gente pode ir lá usar a Lei 9784. Também tem uma ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada agora em 2018, tá? Que também, essa que ensejou e declarou que o protesto das CDAs é constitucional, tá? E por que isso é fundamento? Bom, no momento que existe uma responsabilidade de um terceiro e esse terceiro vem para dentro inscrito como corresponsável, a Fazenda Nacional pode enviar ele para o protesto. Esse é o fundamento e calcado hoje uma ação direta de inconstitucionalidade já julgada desde 2018. E aí, claro, depois de tudo isso, a PGFN fez essa portaria lá em 2017, tá? E deixa eu dar síntese, agora eu vou falar um pouco ali do procedimento mesmo, né? A sequência procedimental ali de como se efetiva, como ocorre isso. Bom, essa portaria regulamenta, né, o processo administrativo de apuração de responsabilidade de terceiros pela prática de infração à lei, né, consistente na dissolução irregular. Quem é que instaura, né? A portaria trouxe dois atores para começar o processo. Ou é a unidade descentralizada da PGFN, onde o contribuinte tem o seu domicílio tributário, ou seja, a doutora Jussandra, se eu não me engano, ela é de Novo Hamburgo, né? Uhum. Bom, digamos, a doutora Jussandra, o domicílio tributário dela lá em Novo Hamburgo. Nós temos uma unidade da PGFN lá em Novo Hamburgo, pela qual eu lá em 2010 passei por lá. E o que eventualmente, quem poderia responsabilizar a doutora Jussandra o processo começaria lá pela nossa unidade, lá de Novo Hamburgo, porque ela tem domicílio tributário lá. Também tem outra figura, outro órgão dentro da PGFN, e esse órgão é sediado e localizado em Brasília, ela é dentro lá da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é um órgão responsável pela cobrança da dívida ativa da União. Esse órgão também pode iniciar esse chamado procedimento administrativo de responsabilização tributária. Na verdade, hoje, o que acontece? Praticamente, hoje, é um software que faz isso, né? Um software que identifica
identificando os dados a partir de bancos de dados, seja da Receita, seja de outros órgãos públicos, inicia esse processo administrativo a partir daquelas provas indiciárias que nós falamos lá no início e remete a notificação, remete a intimação para o contribuinte, a fim de que ele possa oferecer a sua defesa. Bom, como é que se inicia? Como eu já falei, se inicia através do envio da notificação, seja por AR, seja por outra forma, do terceiro. Esse terceiro, a portaria nos traz que ele terá o prazo de 15 dias corridos para apresentar a impugnação. Essa impugnação, o terceiro vai ter acesso lá ao ECAC, seria uma espécie lá de EPROC, só que da ambiência no processo tributário. Nós temos o EPROC na Justiça Federal, que é o processo judicial, e lá na PGFN, hoje já está com outro nome, né, que é o Regularize, não sei se... Hoje é o Regularize, www.regularize.pgfn.gov.br. Esse é o antigo ECAC. Quando saiu a portaria ainda, se vocês pegarem a literalidade da portaria lá em 2017 era o ECAC. Hoje o ECAC virou o Regularize. Assim apresenta... Desculpa te interromper, Carlos. Eu não sei se prefere que a gente faça questionamentos ao final da tua fala ou se a gente vai questionando na medida em que tu fala. O que prefere? Logo já vou terminar e abro para vocês aí. Tá? Já o pessoal mais está mandando perguntas, mas aí a gente faz assim que tu terminar. Não, mais 2, 3 minutos eu já termino e vamos conversar. O áudio continua bom. Continua. Bom, então, voltando ali, o contribuinte apresenta a impugnação dele via ali hoje Regularize, né? Protocola a impugnação, protocolada essa impugnação, a PFN, um procurador, vai ter o prazo lá de 30 dias para analisar e deferir uma decisão. Saindo essa decisão, o contribuinte vai ser intimado, agora não mais por AR, tá? Mas por intimação no próprio Regularize, no próprio ECAC, e aí ele tem 10 dias para apresentar eventual recurso. Em regra, esse recurso não vai ter efeito suspensivo, salvo se o jogador entender que tem viabilidade de direito e pode suspender. Mas, como regra, não vai ter esse efeito suspensivo. E, vindo o julgamento e transitando em julgado na ambiência administrativa, qual a consequência? É aquela consequência que eu falei lá no início para vocês, a consequência é a sensibilização no sistema da dívida ativa da União. Essa sensibilização nada mais é do que a inclusão da pessoa física ou desse terceiro, pode até inclusive ser uma pessoa jurídica, como corresponsável do devedor principal. Pessoal, da minha parte era isso. Acho que eu apresentei de forma rápida e bem objetiva, mas tentei ser o mais prático possível, né? E estou à disposição de vocês aí para eventuais dúvidas. Tá ótimo. A Jussandra enviou uma questão que eu também fiquei em dúvida e já queria te perguntar. Eu tive até compartilhando a minha experiência, eu passei por uma intimação até agora nesse procedimento de apuração da responsabilidade tributária e era um caso de valor super baixo e já tinha até tido execução fiscal, enfim, eu imaginei que existia algum mecanismo de automatização que o próprio software identificava, né, na atividade da empresa e fazia intimação dos administradores. Essa automatização que existe para a intimação, ela existe também no julgamento e existe em algum grau ou como é que funciona o julgamento? Não. O julgamento é feito por literalmente uma pessoa, um procurador da Fazenda. Uhum. Tem Esse nenhum filtro, assim? Não tem nenhum filtro. É um ser humano que vai fazer o julgamento. Sim, e como tem esse procedimento automatizado para intimar, não existe nenhum valor mínimo, né? Não é que claro, vem essa dúvida, por quê? Porque lá na ambiência judicial, a Fazenda Nacional teve um histórico, em algum momento não se ajuizava até 1 milhão, salvo se identificasse bens,
em outro momento, se voltou a se ajuizar abaixo de 1 milhão, mas claro, desde que identificado patrimônio, a gente teve essas alterações lá na ambiência judicial. Aqui na ambiência administrativa não tem isso. Tá bem. Ótimo. A Lívia está questionando, nos casos aduaneiros, não existe a possibilidade de a TGSN do local do desembaraço instaurar o processo? Olha, aí que assim, não se olha para eu tinha já comentado ali no início, não se olha para o eventual local do desembaraço aduaneiro. Vai se olhar para o domicílio tributário do contribuinte. Sim, porque o desembaraço aduaneiro pode ser em Rio Grande, pode ser no Porto Seco de Novo Hamburgo, ou pode ser lá em Santos, né? Mas vai se olhar para o domicílio tributário. Uhum. Aí eu tenho mais algumas dúvidas que eu queria aproveitar para te questionar. O procedimento ali, quando a gente vai fazer a defesa no Regularize, ele tem uma limitação de 1.000 caracteres, mas dá para juntar arquivos. Sim. O contribuinte pode juntar uma petição, de repente, com uma defesa maior do que isso, ou a PGFN orienta que não? Não, eu anotei, até para falar para vocês, 2 situações, as mais comuns que ocorrem e que é julgado procedente a impugnação. E até oriento vocês que, nesses casos, juntem o documento, juntem a prova, porque qualquer julgamento, vocês sabem, julgamento é prova, pessoal. Tu pode vir com uma bela tese jurídica de 1000 páginas, mas se tu não tiver prova, lamentavelmente, tu não vai conseguir um julgamento bom. E na prática, o que a gente já viu, o que a gente mapeou, quais são esses... A gente viu 2 carros-chefes aqui que é o que mais ocorrem, que as impugnações são julgadas procedentes. Primeiro, pessoal, na prática, o que acontece? Muitas vezes a empresa realmente ela se dissolve de forma regular, só que só noticia isso lá para a Juscergs. Ou, muitas vezes, nem para a Juscergs noticia. Ou um sócio formaliza sua saída da sociedade e também não leva conhecimento isso da Juscergs. E o que acontece? Se tu não leva conhecimento da Juscergs, quem vai ler os dados da Juscergs? Olha lá o fulaninho. Bom, ele ainda é sócio-gerente da empresa e se ocorrer algum fato que ensejou a dissolução irregular, ele vai ser notificado. E o que nesses casos acontece? O pessoal entra com a impugnação e junta a Juscergs já atualizada, já com a saída dele da sociedade. Hoje nós estamos em 2020, saiu em 2015 da sociedade e a dissolução regular se perpetuou em 2018. Ele estava fora desse debate. Ou a sociedade efetivamente se dissolveu regularmente. E, inclusive, ele levou a conhecimento isso da Juscergs, só que não trouxe isso a conhecimento da Receita Federal. E no banco de dados da Receita Federal, para todos os fins, parece que aquela empresa é irregular porque ela simplesmente parou de declarar imposto de renda à pessoa jurídica, não teve movimentação mais, mas não veio aqui baixar o CNPJ. Né? E isso acaba ensejando as notificações. Mas o contribuinte fazendo essa prova, o procurador que vai julgar, não, realmente é procedente a impugnação e já julga procedente a impugnação. Outro fato que também enseja muita impugnação julgada procedente é nos casos de falência, pessoal. Porque assim, sai a falência, é decretada a falência, sai lá a sentença é publicada, porém, por N motivos, a vara empresarial não comunica a Receita Federal da falência, não comunica a Junta Comercial da falência,
E o que acontece? Vocês sabem, né? Decretada a falência, a gente até pode existir a responsabilização de um terceiro, mas decretada a falência, a responsabilização do terceiro vai ser calcada com eventual crime falimentar. Aí sim, se tem fundamento para essa responsabilização de terceiros. Mas se porventura foi uma falência normal, uma falência ordinária, uma falência oriunda de dificuldade econômica e financeira, decretada a falência, como regra, os seus sócios não vão ser responsáveis, salvo problemas no processo alimentar. Mas daí o que acontece? Sai essas notificações, porque não está registrado na junta comercial, ninguém avisou a Receita Federal, e aí nas defesas juntam, olha, não, foi decretada a falência, junta a falência, junta a sentença, junta a publicação da sentença, e inclusive já teve em algumas defesas o pessoal juntou o protocolo que protocolou na Receita Federal a informação de que foi decretada a falência em tal data, até para a Receita Federal botar em seus assentos, ó, essa empresa, CNPJ, foi falida em tal data, conforme sentença tal juntada aqui pelo contribuinte. É outra forma que é julgada procedente às impugnações dos contribuintes. Esses são os dois carros-chefes, são os maiores casos de impugnação que são julgados procedentes, mas, como você tinha perguntado no início, juntem a prova, juntem o documento que prova. E no nosso caso foi bem rápido o julgamento, foi em questão de 6 dias, também foi Sim. Eu acho que deve ter havido algum erro de não constar na certidão a pressão intercorrente na decisão judicial, daí a gente apenas juntou, demonstrando, né, que a CDA já tinha sido ajuizada, objeto de execução e já tinha sido reconhecida a pressão intercorrente. E até daí entrando nessa questão, porque era bem, para nós, né, para nós humanos, era bem fácil de abrir a execução e ver que o débito já não era mais devido. Mas para um software sem um filtro vai ficar mais difícil. Até por isso a Jussandra está questionando se, na tua opinião, esse software que faz essa automatização de intimações, ele deveria ter algum filtro, e dela compartilha a experiência dela. Já tive um caso onde houve a intimação de sócio minoritário, que já havia sido afastado judicialmente em prévio embargo da execução de outro débito da mesma empresa. Isso acontece o quê? Se porventura tu tem uma decisão judicial, como regra, e isso possivelmente é exceção, tá? Mas assim, como regra, o que acontece? Seja uma decisão dos embargos, seja uma exceção de pré-executividade, enfim, uma anulatória, que foi definido a ocorrência da prescrição intercorrente, naturalmente, lá na audiência administrativa, a gente vai dar baixa daquela CDA. Por exemplo, e deixa eu citar o meu exemplo bem pessoal e bem prático. Eu julgo muitos requerimentos administrativos onde o contribuinte entra com requerimento administrativo pedindo a prescrição ou decadência, ou seja, prescrição material ou intercorrente, já com processo. E a prescrição olha, 99% é prova e depois é matemática, né? E assim, quando está demonstrado ali qualquer das prescrições, o material ou intercorrente, eu já dou um despacho e desse despacho já é feita a baixa da inscrição. Uhum. Claro, então assim, o que eu vou dizer para vocês? Só para vocês terem uma ideia, a dívida ativa da União hoje gira em torno de 2,4 trilhões de reais. Ou seja, existem muitas inscrições. E uma outra pode acontecer um caso desses, né? Passou por alguma questão burocrática administrativa, não foi dado baixa, mas aí na impugnação administrativa vai ser julgada procedente. Mas juntem a prova, juntando a prova. Sim. Até agora que a gente está falando sobre prescrição, queria saber a sua opinião, se esse procedimento administrativo, como ele materializa, né, a ciência pela Fazenda de que existe indício de solução irregular, de que pode ter havido uma infração à lei. Até que ponto tu acha que isso pode afetar eventualmente a prescrição no redirecionamento da execução fiscal, seja porque, enfim, a impugnação foi procedente ou por algum equívoco não foi incluído o nome do sócio administrador na
na CDA, e depois se faz o redirecionamento, sendo que no âmbito administrativo já se tinha ciência da dissolução irregular. Porque o STJ ele reconhece, no julgamento da prescrição intercorrente do artigo 40, ele bota que o prazo inicial é a ciência, né, pela Procuradoria de que não tem bens, de que não se localiza o devedor, o prazo inicial da prescrição intercorrente do artigo 40. Na prescrição do redirecionamento, a ciência pela PGFN de que existe indícios de dissolução irregular pode ser acessado, na tua opinião, ou não? Tá, vamos separar em dois mundos, tá? Primeiro mundo, da prescrição intercorrente. Quais são, o que hoje houve um julgamento, um repetitivo também do STJ, que firmou jurisprudência de como se caracteriza a prescrição intercorrente, tá? Não vamos pensar em redirecionamento, só vamos pensar em prescrição nesse primeiro momento, tá? O que caracteriza, tá? Primeiro, o que o STJ construiu? A prescrição intercorrente, ou seja, após iniciar o processo. Ele juntou 1 ano de suspensão processual do artigo 40 da LEF, mais os 5 anos que é da prescrição material do CTN. E o que eles nos disse? Olha, pessoal, se passou 6 anos, 1 ano lá da suspensão do artigo 40, mais os 5 do CTN, e durante esse tempo não houve nenhum fato interruptivo do processo, não houve um pedido de compensação, não houve parcelamento, nenhum fato que interrompesse a prescrição, e também, nesse período, se passou 6 anos, e o credor, a Fazenda Pública, não deu andamento regular, não se manteve inerte durante esses 5 anos, e aqui era a grande dúvida, o que era considerado inércia, né? Porque assim, dava um conceito muito vago. E o STF se posicionou e disse, olha, a gente não vai considerar como inércia, primeiro, se a Fazenda Pública citar. Citou, bom, começa o jogo de novo. Ou tu penhorou algum bem, bom, penhora e começa aí o processo para levar leilão. Então, citação e penhora efetivada demonstra que a Fazenda Pública não se encontrou inerte nesse período. Mas se porventura passou-se 6 anos, nenhum fato interruptivo ou suspensivo e caracterizada a inércia, juntou essas 3 situações, prescrição intercorrente definida, ok? Só que essa é a prescrição intercorrente sem falar de redirecionamento. Agora vamos falar de redirecionamento. E aí tem outro repetitivo do STJ, que eu até anotei para comentar com vocês aqui. Deixa eu até abrir ele. Esse aqui, se não me engano, é de... Deixa eu ver a data do julgamento dele. Ele é de dezembro de 2019, bem novinho, tá? Uhum. Ele é um enorme acórdão, mas eu vou sintetizar aqui para vocês. O que o STJ concluiu? Primeiro, e aquela coisa, sabe, ali da ciência da dissolução irregular. Primeiro, se as fazendas, aí, estadual, municipal, federal, tu distribuiu a execução, e no momento que tu foi citar pela primeira vez, o oficial de justiça já certificou, ó, a empresa está fechada, já teve o indício de dissolução irregular, começa dali a contar o prazo de 5 anos para eventual pedido de redirecionamento. Esse é um cenário, tá? Então, neste cenário, distribuiu a execução, citou, e já veio a certidão ou outro documento que demonstra que já a dissolução irregular, na verdade, ela já estava caracterizada no momento da distribuição da execução fiscal. Uhum. O que ocorre? O que o STJ disse? Conta 5 anos para o eventual credor pedir o redirecionamento. Por outro lado, o que o acórdão disse? Olha, começou a execução fiscal, foi citada a empresa apresentou impugnação, embargo de execução, enfim, estava, naquele momento da citação, ela estava regular para todos os fins.
E, no decorrer da execução, vinha a ocorrer a dissolução irregular, da prova do início da dissolução irregular 5 anos para frente. É o período, é o prazo prescricional para se requerer o redirecionamento. Então a gente tem esses dois enfoques. Se já ocorreu a dissolução antes do ajuizamento, citou, o oficial de justiça certificou, dali 5 anos. Se não, é o momento futuro. É o momento que ali lá na frente da execução houve a dissolução irregular. Não sei se eu aclarei esses dois mundos. Sim. Na verdade são 3 mundos, né? São 3 mundos. Não, é só para linkar os posicionamentos do STJ, né, que é na ciência. O Matheus está pedindo aqui o número do último repetitivo, que é esse da... O último repetitivo... Posso dizer o número? Pode. RESP 1.201.993, de São Paulo. Isso. Publicado em 12 de 12 de 2019. 12 de 12 é uma data muito bonita. Vocês não acham? Por consequência, é meu aniversário, dia 12 de 12. Mas alguém tem alguma pergunta? Se tu quiseres fazer mais como a gente está se aproximando do final do nosso tempo aqui, até porque o Instagram limita o tempo de live, se quiseres fazer alguma consideração final, enquanto o pessoal tiver mais alguma pergunta. Não tendo mais perguntas, posso encaminhar as considerações finais? Pode encaminhar. Se tiver, eu te aviso. Tá, bom, então, reiterar e registrar meu agradecimento pelo convite, seja por ti, doutora Ângela, seja pela doutora Jussandra, e afirmar que nessas impugnações administrativas, juntem a prova, juntando a prova e demonstrando, normalmente são esses equívocos que a gente falou aqui, vai ser julgado procedente e está resolvido o problema, né? E outra coisa que me chamou a atenção também, que eu também, agora no campo da brincadeira, né? O Woman Law, eu vi que é uma associação, claro que voltada, redirecionada, focada nas advogadas, nas mulheres, mas convida os representantes masculinos também para uma conversa, para um bate-papo, né? Então, muito bacana esse convite de vocês. E eu até falo isso, eu até me lembrei agora, semana passada, eu sou também juiz auditor do Tribunal de Justiça Desportivo, né? E lá a Procuradoria denunciou um clube porque, com base numa regra da Federação Gaúcha de Futebol, que exigia que todos os 6 gandulas, o pessoal que volta a bola ali para o jogador, que os 6 gandulas obrigatoriamente tinham que ser do sexo feminino. Obrigatoriamente. Daí aquilo me bateu muito mal, assim, na hora eu disse, pô, isso aqui é inconstitucional, porque por mais que se queira incluir, e cada vez mais se inclui a mulher no futebol, mas tu excluir os meninos da possibilidade de ser gandula, bom, estamos diante aqui de uma inconstitucionalidade, né? E aí julguei nesse sentido, e daí depois o tribunal, que seria o 2º grau ali do Tribunal de Justiça Desportivo, confirmou a decisão, ficou muito bacana. Então aqui o que eu falei, o que eu quis falar com isso, que o Woman Law inclui representantes do sexo masculino também em seus debates, né? Claro, em que pese o programa de mentoria, né, seja voltado para mulheres advogadas que por muito tempo não exerceram, né, algum protagonismo nem nas suas próprias carreiras, a gente também tem associados homens, e um deles que legal. vai participar do nosso evento na semana que vem, junto com a Jussandra, né, nessa série de eventos, que vai ser os riscos e os impactos da responsabilidade tributária para os gestores e administradores. Então já deixo aqui o nosso convite para o pessoal vir assistir no mesmo horário. Vou ter o maior prazer em assistir. E mais uma vez, obrigada, viu, Carlos, pela tua disponibilidade, pela tua exposição, que foi super clara. E é isso, pessoal. Vamos nos despedindo por aqui.